Vamos seguindo então, pessoal, vamos continuar, voltando já para a nossa tela. Aqui para a gente temos mais uma vez essa visão panorâmica das formas de provimento e vacância, porque a gente vai iniciar a partir de agora a falar dos provimentos. O primeiro provimento que a gente vai estudar é a nomeação. E é importante nesse momento a gente identificar a nomeação como uma forma de provimento originário. Por que originário? Porque é a partir da nomeação que se tem o ingresso. O ingresso no serviço público começa com a nomeação. Tá? Cuidado! A vinculação é com a posse. Agora, a maneira que a administração vai usar para poder fazer com que você possa tomar posse, ou seja, para você se ingressar, é por meio da nomeação. Então ela é chamada de provimento originário, sendo que todos os demais são provimentos derivados. Derivados de quem? Derivados dela. Porque olha só, eu só posso ser promovido porque um dia eu fui readaptado. Só posso ser promovido porque um dia eu fui nomeado. Eu só posso ser readaptado porque um dia eu fui nomeado. Eu só posso ser revertido porque um dia eu fui nomeado. Só posso ser aproveitado, reintegrado ou reconduzido porque um dia eu fui nomeado. Então a nomeação é a forma de provimento originário. As demais, provimento derivado. Derivado de quem? Da nomeação. Decorre dela. Só existe uma promoção porque um dia você foi nomeado. Só por isso. Tudo bem? Então só tomar cuidado com esse nome. Provimento originário, nomeação. Provimento derivado, as demais formas de provimento. Tá bom? E aí, a gente começa por ela, especificamente, tratando da nomeação como sendo aqui a nossa convocação oficial para tomar posse. Convocação oficial para tomar posse. Então, há uma convocação para que você possa tomar posse. Não existe posse sem nomeação. Convoca para tomar posse. Não existe posse sem antes ter sido nomeado. Então, você é nomeado para tomar posse. Tudo bem? Essa nomeação, meus caros, ela passa a correr a partir do momento em que você tem a publicação no Diário Oficial. Então é aquele dia que você fica a madrugada esperando o Diário Oficial, porque você ouviu falar que vai sair amanhã, você abre de manhãzinha, abriu, olhou, tá lá. Deu até aquela arrepiada, deu ou não deu? Deu aquela arrepiada, você olha e fala, caraca, bicho, consegui. Não faça ainda a besteira de meter o hashtag chupatia. Não, porque você está sendo apenas nomeado. Você está sendo nomeado, você ainda não virou servidor. Calma. Vai lá primeiro tomar posse. Pelo amor de Deus. Então, nomeou no miudinho. Vai lá, toma posse, assina o termo de posse. Aí você destrói. Aí, hashtag todo mundo. Aí sim, a nomeação você ainda não é servidor. Mas o que pode acontecer de errado? Vou nem falar. De repente ser nomeado e a pessoa perder ali o prazo, porque vai existir um prazo, já veremos. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado aqui para você atender o prazo que é dado para você tomar posse. Tá bom? Convocação oficial. Ela sairá no Diário Oficial e o STJ tem jurisprudência no sentido de que não basta só no Diário Oficial. Tem que haver a convocação por e-mail, tem que ter a ligação. Hoje em dia tem o WhatsApp. Liga para você e fala, você está sendo nomeado. Queria avisá-lo. Lógico que o WhatsApp, o telefone não são meios oficiais. Mas é para avisar, saiu no Diário Oficial. Ou então, vai sair amanhã no Diário Oficial. Tem que ter essa ciência real. Tudo bem? Beleza? Voltando para a tela. A nomeação far-se-á. Cuidado, porque muita gente acaba se equivocando na interpretação aqui. Preste atenção. A nomeação far-se-á em caráter efetivo. Eu vou ter nomeação em caráter efetivo
quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. E eu também vou ter nomeação para cargo em comissão. Eu tenho nomeação, então, tanto para o efetivo como para o comissionado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Inclusive, voltando aqui para mim, vou fazer no próximo slide em branco, um quadrinho comparando para você a figura do cargo em comissão com a função de confiança, porque eu sei que isso aí muita gente confunde. E aí eu vou fazer para você e você não vai perder questão de prova. O que eu quero é que você de cara saiba. Não confundam aqui o fato de eu ser um cargo em comissão achando que eu não vou ser nomeado. Eu vou. Então lembre-se, vou colocar aqui, ó. A nomeação, ela pode então acontecer para o concursado, como também para aquele que está sendo indicado. Preste atenção. Então, eu tenho nomeação só para quem passou em concurso público? Não. Eu também tenho nomeação para quem vai ocupar cargo em comissão. O que é o cargo em comissão? É aquele de livre nomeação, livre exoneração, manda embora a hora que quer. Então, quando for ocupar um cargo em comissão, como ele é cargo, vai ter que ter nomeação. Tudo bem? Voltando para a tela. Em comissão, inclusive na condição de provisório, interino, para cargos de confiança vagos. Cargos de confiança vagos. Olha só que interessante. Ele usou o termo aqui, cargo de confiança. Aqui ele usa comissão. Em comissão para cargo de confiança. Olha o que ele diz no parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão. Então aqui ele já usa cargo em comissão. Ou de natureza especial. Poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, provisoriamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. O que é isso? O que é isso? Isso aí é o seguinte, ó. Eu tenho um cargo em comissão, perceba que eu vou usar CC, porque vai valer para cargo em comissão ou cargo em confiança, porque é a mesma coisa, já explico isso no próximo slide. E passo a ocupar outro cargo em comissão. Isso é possível, mas desde que seja de maneira interinamente. O que é isso? Chama provisória. Só nas férias, por exemplo. Provisória. E faça a optar da remuneração. Então imagine, por exemplo, que o primeiro cargo em comissão ganhe 10 mil, o segundo ganhe, por exemplo, 5 mil. Qual que é a remuneração que ele vai ter? 15? Não, ele vai ganhar 10, porque ele vai optar pelo maior, lógico, né? Ele vai ocupar os dois postos em comissão, só que interinamente e recebendo só por um deles. Tudo bem? Professor, é mesmo, cargo de confiança é a mesma coisa que cargo em comissão? É. E aí eu vou fazer para vocês algo que é crucial para algumas questões de prova. Veja bem, nós temos de um lado o chamado cargo em comissão. Esse termo é o mais famoso deles, cargo em comissão, que podemos também chamar de cargo de confiança. Cargos de confiança, também chamado de cargo de natureza especial. São chamados DAS, tá? Ok? Os DAS, que são cargos aqui superiores. Esse aqui é o chamado cargo em comissão. Em regra, você usa essa expressão, mas não teria problema nenhum você usar cargo de confiança, cargo de natureza especial ou os cargos DAS, direção e assessoramento superiores. Ao lado disso, nós temos uma outra figura
conhecida como função de confiança. Função de confiança. Essa função de confiança é chamada por alguns de função comissionada. Função comissionada. Função gratificada. Em regra, você encontra função de confiança, vez ou outra função comissionada. Perceba, e aqui o que vai ser importante é o fato de você denominar como função. Função. Essa é a nossa função de confiança. E do outro lado, o cargo em comissão. Tanto um quanto o outro vão ocupar as atribuições, atribuições, tanto para cá quanto para cá, tanto faz, as atribuições deles serão de direção, chefia e assessoramento. Então nós temos aqui função de confiança ou cargo em comissão, ocupando as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ok? Então se eu virar para você e falar, Pedrinho virou diretor. É mesmo, Pedrinho virou diretor. Pedrinho virou diretor. Você sabe se ele está ocupando, então, cargo em comissão, função de confiança? Fala, rapaz, você só sabe isso? Eu só sei isso, não dá para saber. Porque diretor, chefe, assessor, pode tanto ser cargo em comissão como função de confiança. Falei, mas você não está dizendo para concurso, você tem que saber isso. Falei, pois é só essa informação, não dá para saber. Não dá. Você tem que ter mais informações. Que tipo de informação? Seguinte, vamos para a tela. O cargo em comissão, ele vai ser destinado, a servidor efetivo ou não servidor. Servidor efetivo ou então para não servidor. O cara não é servidor e ele passa agora a ocupar um cargo em comissão. Ou seja, ele vai ocupar só assim, cargo em comissão. Aqui no servidor efetivo, ele vai ocupar o cargo em comissão mais o cargo efetivo. Mais aqui o cargo efetivo. Então aqui nós teremos um somatório do cargo em comissão mais o cargo efetivo. Aqui embaixo, só o cargo em comissão. Inclusive, a Constituição Federal diz que eu jamais vou poder destinar os cargos em comissão só para quem não é servidor. É necessário que a gente tenha um percentual mínimo ocupado, então, por quem é servidor efetivo. Tem que ter um percentual mínimo. Qual o percentual mínimo? Não se fala na 812. Ok? Já a função de confiança, ela vai ser destinada apenas a servidor efetivo. Aqui, então, nós teremos o cargo efetivo mais a função de confiança. Sempre assim. Enquanto que no cargo em comissão é possível falar apenas no cargo em comissão e também cargo em comissão mais cargo efetivo, para a função de confiança tem que ser sempre somada ao cargo efetivo. Então você vai perguntar assim, o Pedrinho virou diretor? Deixa eu te perguntar, você sabe se ele é concursado? Falei, rapaz, ele não é não. Ele não é concursado? Não, não é não.
Conseguiu lá, foi um tio dele que indicou lá, falou com o prefeito, e aí o prefeito conversou lá com o representante e tal, e que acabou, deu certo para ele. Ah, que benção! Ah, que benção! Né? Assim? Que benção para ele. Pois é, então ele é pura e simplesmente um cargo em comissão. Aí eu sei, ele é cargo em comissão, porque ele não era efetivo. Agora você falar, o Pedrinho, o Pedrinho, ele mostrou serviço lá dentro, ele já era concursado lá do órgão, e aí ele mostrou serviço, bom demais, muito bom o menino, e aí ele virou diretor. Ah, então ele era efetivo já? Ele já era concursado? Ele era concursado já. Ah, então não dá para saber ainda não. Não dá? Não, porque a pessoa que é diretora e tem um cargo efetivo, ela pode tanto ocupar uma função de confiança como um cargo em comissão. Então não dá para saber. Deixa eu te falar uma pergunta. Você sabe se ele foi convocado por meio de nomeação? Por quê? Porque olha só, vamos lá. Para o cargo em comissão, a convocação se dará, como a gente viu, por nomeação. Essa aqui que é a forma de convocação oficial para poder tomar posse. Nomeação. Porque se fosse para a função comissionada, a função de confiança, aí a gente teria a chamada designação. A designação é que é a convocação. É a designação. Ah, rapaz, não sei não. Eu lembro de ter visto umas palavras dessas aí, mas não lembro não. Não, então tá. Mas o Pedrinho tá lá até hoje? Pois é, ele tá com medo aí de ser mandado embora. Ah, ser mandado embora, mas ele fez alguma cagada? Não, ele tá só realmente com esse medo, que parece que surgiu agora lá na história um outro primo, surgiu lá um parente dele lá, parece que é filho de uma amante, e aí eles estão pensando em tirar ele de lá. Ah, estão querendo tirar ele de lá? Então, se tirá-lo, pra tela, se tirá-lo por meio de exoneração, tá? Essa aqui é a forma, então, de vacância. Vacância é uma quebra do vínculo. Quebra do vínculo. Você vai saber. Ah, então ele é cargo em comissão. Ele foi exonerado? Foi exonerado, menino. Ah, então é quebra do vínculo. Ele tinha um cargo em comissão. Porque se ele fosse função de confiança, ele seria o quê? Não é destituído, é dispensado. Dispensa. A dispensa, então, aqui, é a quebra do vínculo. Logicamente, do vínculo da função de confiança. Ele permanece com cargo efetivo. A pessoa jurava que era destituição. Cuidado. É que a destituição, ela vai valer destituição. Ela vai valer para os dois, para as duas figuras, tá? Como forma de punição equivalente a uma demissão. Só que para eles não chama demissão, vai chamar destituição. Então a gente tem aqui a destituição, é uma punição porque o Pedrinho cometeu uma cagada grave e aí abriram um PAD, inclusive eu vou até colocar aqui, precisa de PAD nesse caso, PAD, processo administrativo disciplinar, e aí rapelaram com ele. Então perceba que existem alguns indicadores para a gente diferenciar. Voltando para a tela só para você aí finalizar a sua anotação, seu print, só para você finalizar. Então nós temos as diferenças, mas nós temos dois pontos que são comuns. Maravilha? Tudo bem? Entendido? Então, voltando para a nossa tela aqui, esse parágrafo único ele admite que um cargo em comissão com outro cargo de confiança, que é tudo a mesma coisa, cargo em comissão. Mas desde que de maneira interina e desde que opte pela remuneração. Tudo bem? Entendido esse ponto? Maravilha, maravilha, maravilha? Então a gente segue. E aí, olha o que o artigo 10 traz pra gente. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo,
Toda vez que você então encontrar provimento efetivo, depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Cuidado! A nomeação para quaisquer cargos depende de aprovação. Não, porque tem a nomeação para cargo em comissão, que é de livre nomeação. É de livre nomeação. Tudo bem? Livre exoneração. Tudo bem? Ok? Voltando. Quando então falar em provimento efetivo, você vai associar imediatamente efetividade ao concursado. Opa, eita, paguei logo errado. Concursado. Ao concursado. Tá bom? Prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Só olha aqui para mim, por favor. Não confunda efetivo com estável. Efetivo você é a partir do primeiro dia que você toma posse e entra em exercício, que você passou em concurso público antes. Estável só depois de 3 anos, tá? Só é estável quem é efetivo. Só é estável quem é efetivo. Agora, sendo eu efetivo, já sou estável? Não, ainda não, calma, ainda não. Tá bom? Beleza? Então tá. Voltando para a tela. Parágrafo único. Os demais requisitos para ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção, de uma maneira indireta, ele acabou conceituando para a gente o que é promoção. Mas eu vou voltar aqui depois, tá? Promoção, que é uma forma de provimento e também de vacância, é o desenvolvimento do servidor na carreira. Serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Ok? Agora a gente entra no artigo 11, que inicia, tanto o 11 quanto o 12, vão tratar do assunto concurso público. Vão tratar aqui do assunto concurso público. Eu não sei se você, meu caro, olha aqui. Você já ouviu falar de concurso público? Concurso público, Nunca ouviu falar? Pois é, tá aqui, ó. Concurso público, a maneira que eu diria mais democrática, a maneira mais objetiva, não vou dizer tão justa às vezes, mas é a maneira que tem esse propósito de ser o mais justo possível para poder fazer ingressar ali a um cargo efetivo, um cargo permanente. O comissionado não, aqui é o efetivo, tá? Esse concurso público, segundo o artigo 11, vamos para ele deverá ser, será de provas ou de provas e títulos, mas perceba que sempre terá provas. Professor, esse é meu mal. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque existe o chamado processo seletivo para os temporários. Artigo 37, inciso 9 da Constituição, que inclusive eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Olha aqui embaixo, artigo 37, inciso 9. O artigo 37, inciso 9, ele fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para esses caras aqui, não há que se falar em concurso público. O que a gente tem para eles é um processo seletivo. Processo seletivo. Não é concurso público. Por quê? Porque não se exige prova. Pode até ter, mas não é obrigatório. Pode ser por currículo. Aqui, na nossa Lei 812, não. Na 812, prova ou prova mais título. Ok? Tudo bem? Voltando para a tela. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas. Então ele vai poder ser realizado em 2 etapas. Geralmente essa segunda etapa é o curso de formação, por exemplo, tá? Conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição ao pagamento do valor fixado no edital, tá? Quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Por exemplo, existem hoje situações que ele que é inscrito no CAD único, que é o Programa de Cadastramento das Pessoas de Baixa Renda, podem conseguir isenção. Tem um programa chamado isenção de concurso, que é a isenção de inscrição.
Você que de repente é doador de medula, também existe lei própria para poder garantir aí a sua isenção. Você que é doador de sangue contínuo, também existem várias formas de conseguir a isenção. Não deixe, inclusive, de olhar, de repente está pagando à toa aí a inscrição no seu concurso, tá bom? Voltando para a tela, o que eu quero destacar aqui? Que o 37, inciso 2, da Constituição Federal, ele traz uma regrinha que não custa nada a gente dar uma lida, porque ela é uma regrinha um tanto quanto torta. Ó. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ok? De provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Aí ele fala, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ok, então a investidura em cargo deveria o constituinte ter colocado, para poder ter sido mais ainda direto, mais claro, deveria ter colocado investidura em cargo efetivo ou emprego público, aí sim, né? Então a investidura em cargo efetiva que vai depender da prévia aprovação em concurso público. Aí vem o artigo 12, que talvez seja o que tem maior incidência em provas, porque ele traz para a gente o prazo de validade e diz assim: o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Ou seja, pode o concurso ter validade de 6 meses e a prorrogação ser por 2 anos? Não pode. Por quê? Porque a prorrogação tem que ser igual à da abertura. Então, se ele abriu um concurso com 6 meses de validade inicial, ele tem que prorrogar por mais 6 meses. Se ele abriu com 1 ano, ele tem que prorrogar, se for prorrogar, por mais 1 ano. Se ele abriu com 2 anos, ele tem que prorrogar, se for prorrogar, por mais 2 anos. Como assim, professor, se for prorrogar? Olha só, a partir do momento que a lei trouxe para a gente, podendo ser prorrogado, a regra aqui é uma discricionariedade. Essa é a regra. Mas, tem situação que é obrigado a prorrogar? Tem. Se ele ainda tem candidatos aprovados dentro do número de vagas e não nomeou todos, como a jurisprudência hoje é no sentido de que, preste atenção, a jurisprudência hoje é no sentido de que aprovado dentro das vagas tem direito líquido e certo. Seria um caso. Dentro das vagas, eu fui ali então aprovado, então em razão disso, vai ter que prorrogar. Porque não me nomeou ainda. Estou dentro das vagas. Agora, só tem lista de cadastro de reserva. Só cadastro de reserva. Ah, é? Então não vai haver essa necessidade. Só que se tiver alguma comprovação de que há algum interesse em nomear, a administração vai ter que prorrogar. Por exemplo, ela pede ali, antes de acabar o concurso, a verificação sobre um novo concurso. Não, se você quer um novo concurso, então prorrogue esse. Ok? É discricionário, mas é uma discricionariedade limitada. Aprovado dentro das vagas, tem direito líquido e certo durante o prazo de validade do concurso. Aprovado fora das vagas, mera expectativa de direito. Dentro das vagas, direito líquido e certo. Fora das vagas, mera expectativa. Professor, oi. Eram 10 vagas, eu fiquei em 11º, professor. É mesmo? É. Aí eles chamaram 10 e um dos caras lá desistiu. Pronto, então você passa a ter direito líquido e certo. Mas eu não passei em cadastro de reserva? É. Mas só que eles chamaram 10 e um desistiu. Então quer dizer que eles não conseguiram os 10 que eles queriam. Então eles têm que chamar você. Olha só a pessoa que tem uma mera expectativa e que passa agora a ter direito líquido e certo. Ela estava fora das vagas, só que alguém que estava dentro das vagas desistiu. E aí, ela passa a poder ocupar. Tudo bem? Ok? Outro ponto.
Também temos jurisprudência no sentido de que, se ficar comprovado que, mesmo eu fora das vagas, ou seja, cadastro reserva, existem terceirizados desempenhando a mesma função minha e há cargos vagos, também passa a ter direito líquido e certo. Não é só porque tem terceirizado, tem que comprovar que a administração precisa daquela atribuição, tanto que terceirizados estão desempenhando a mesma atribuição sua. Há cargos vagos e eles estão usando terceirizados para poder tapar essas lacunas. Aí o que está fora das vagas passa a ter direito líquido e certo. Tudo bem? E quem está dentro das vagas? Direito subjetivo, direito líquido e certo. Asterisco. Cuidado só com o fato de que o STF entende que dentro das vagas pode deixar de ser nomeado por questões, por exemplo, orçamentárias. Professor, mas eu passei dentro das vagas. Sim, eu sei. Quando abriu o edital, a previsão foram 10 vagas. Você está lá entre as 10. Só que, por questões de necessidade, graves, supervenientes e imprevisíveis, situações ali necessárias, de necessidade, graves, de gravidade, supervenientes, posterior à abertura do edital, e imprevisíveis, pode deixar de nomear. Uma delas é orçamentária, inclusive quem está dentro das vagas. Mas a regra é, se quer nessa prova, quem aprovado dentro das vagas tem direito líquido e certo, ponto. Verdadeiro. Vírgula. Em qualquer situação, falso. Porque existem situações hoje excepcionais. Tudo bem? Voltando para a tela. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Mas ele não falou para a gente quando é que inicia. Quando é que nós temos aqui o início do prazo de validade? Com a homologação. A partir do momento que publicar a homologação do concurso, é o início do prazo de validade. Início do prazo de validade. Homologou, começou a correr. E aí vem o parágrafo 2º e diz assim: não se abrirá novo concurso, olha só, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. O que é isso que ele está falando? Imagine que um concurso seja aberto, começou aqui a avaliar o prazo dele, certo? E existe um desejo de um novo concurso. Está dizendo que não pode, enquanto eu ainda tiver uma lista de aprovados. É vedada a abertura de um novo concurso. Não pode abrir novo concurso. Está vedado. Só que o artigo 37, inciso 4, o 3 é o que fala do prazo de validade até 2 anos, a gente já viu lá em cima. O 4 fala assim: durante o prazo improrrogável, o que é o prazo improrrogável? Então imagine aqui que o edital abriu com 2 anos, prorrogável por mais 2. Esse aqui é o período 1, esse aqui é o período 2, tá? Vou colocar assim, período A, período B, certo? Qual que é o improrrogável? A ou B? O improrrogável. A ou B? É o B. O A são os primeiros 2 anos, eu posso prorrogar? Lembrando aqui, 2 anos. Posso prorrogar? Posso. Então a Constituição está dizendo, durante o prazo o B, improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que ele está dizendo? Implicitamente o Constituinte falou assim, aqui não pode abrir, mas aqui pode. Porém, embora possa abrir, tem que respeitar a listagem do primeiro concurso. Então vamos supor que esse aqui seja o concurso número 1. Esse é o concurso 1. Para abrir, vou até colocar o de vermelho para ficar igual. Para abrir um novo concurso, ou seja, o concurso 2, daria para abrir um concurso 2, por exemplo, aqui, Daria. Daria para ter um concurso 2 bem aqui. Daria. Tá? Daria. Só que eu tenho que chamar o quê? Eu tenho que chamar a listagem ainda do concurso número 1.
Então, a 812 diz, não abra durante o prazo de validade. A Constituição disse, no segundo prazo pode abrir, mas vamos aguardar acabar a listagem do primeiro. Isso é uma questão de eficiência natural. Imagine só que a gente tenha uma previsão de criação de vagas por lei, a lei começa a tramitar em regime de urgência, a gente vai esperar a lei ser aprovada? Não, começa o concurso logo. Sabendo que o primeiro concurso está válido, então beleza. Se eu terminar o segundo ainda durante o prazo de validade do primeiro, não tem problema. Eu continuo nomeando do primeiro. O pessoal lá tem prioridade. Acabou o prazo de validade do primeiro, aí eu passo a chamar do segundo. Aí eu passo a chamar. A 812 falou, não é para abrir não. Então só tomar cuidado, porque na prova às vezes pode vir. Segundo a 812 não se abrirá. Eles vão copiar a letra seca. É uma questão discutível, porque a Constituição autoriza. E obviamente ela prevalece. Mas nós já tivemos problemas nesse ponto. Tudo bem? Com isso a gente termina aqui esse bloco, para iniciarmos depois a parte importante sobre posse e exercício. Já te espero na sequência.